Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco Décio. Espírito Santo. A paz do Senhor para você. Desejamos que essa paz ela seja uma realidade na sua vida, que essa paz esteja produzindo frutos agradáveis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos conferir aí, olha, muita coisa boa no programa, é só o começo. Daqui a pouco eu volto com você e a palavra de Deus para o seu coração. O projeto de evangelismo Novas de Paz, como toda a igreja do Senhor Jesus na terra, existe por um milagre de Deus. Foi o Senhor quem fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Todos aqueles que acompanham a programação na rádio Novas de Paz e na televisão têm visto o que o Senhor Deus tem feito através daqueles que fazem essa emissora de rádio e também os programas de televisão. Deus tem operado sinais, maravilhas e prodígios no meio do seu povo. São milhares de vidas que se encontraram com o Senhor Jesus. São vidas também que estavam caídas e Deus levantou através das várias campanhas realizadas. São famílias e casamentos que foram restaurados através do poder da palavra de Deus. São várias pessoas que obtiveram a experiência pessoal do batismo com o Espírito Santo. São pessoas que foram curadas de enfermidade pelo poder outorgado pelo Senhor Jesus. São vários testemunhos, até de pessoas já crentes, que após passarem a escutar a Novas de Paz, foram edificadas pelos ensinamentos, e suas vidas espirituais se tornaram mais abundantes em Cristo Jesus. São tardes maravilhosas de poder de Deus no nosso cenáculo, envolvendo milhares de pessoas. São muitas maravilhas realizadas, e Deus quer fazer muito mais. Muito mais, muito mais. E agora não podemos parar. Deus tem abençoado o seu povo e tudo isso é fruto das suas colaborações. Vamos em frente com Jesus. Deus recompensará os fiéis. Mais do que nunca, para irmos em frente com a nossa programação, também na televisão, necessitamos agora da sua ajuda e colaboração. Deus confiou a todos nós, que somos alcançados pelas bênçãos das programações, essa grande missão de ajudar a Novas de Paz a evangelizar. Novas de Paz, Novas de Paz, cumprindo o ID do Senhor Jesus e vendo os milagres acontecerem. Seja um abençoador, Novas de Paz. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Meu nome é Karina, sou de Camaragibe. O culto, nesse último culto, né, isso foi hoje de 2011, para mim foi uma grande bênção. Eu aprendi mais a parte do Senhor e cheguei aqui com um propósito e estou saindo já de posse de vitória. Porque o Senhor Deus, Ele garante a nossa vitória, assim quando a gente vai buscar Ele. Então estou feliz, porque eu sei que entrarei o ano de 2012, assim, mais fiel ao Senhor. Aprendi mais e tenho aprendido bem mais da parte do Senhor, assim com a Rádio Novas de Paz. E desejamos, assim, quero ser mais fiel a Deus, né? Então, assim, com esse aprendizado, o Senhor Deus, Ele tem feito. Amém? Então, estou feliz, só tenho que agradecer ao meu Deus. Deus realizou um grande sonho na minha vida, que foi uma porta de emprego grande, imensa, que eu nem esperava. Eu pedi um emprego, mas Deus, você sabe, né? Deus só dá coisa grande. Essa rádio foi uma bênção na minha vida, e esse povo, que é o povo de Deus, é a minha família. É isso que eu tenho a dizer da parte de Deus, que Ele é muito grande na minha vida. E por isso eu trabalho com amor para a obra dEle. Prepare-se diante de Deus e ouça agora a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, minhas queridas irmãs, hoje nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus, abordando um assunto que todo crente, irmãos, tem que conhecer. Nós vamos falar sobre algo que a gente ouve muito e às vezes entende pouco. Nós queremos falar sobre o Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Meus amados, quantas pessoas que pensam que o Espírito Santo de Deus ou o Espírito Santo é apenas uma influência. A gente encontra pessoas, amados, que a sua imagem do Espírito Santo ou o seu conhecimento do Espírito Santo é distorcido. Pessoas que pensam que o Espírito Santo, a pessoa cheia, é aquela pessoa que chega na igreja e pula e corre para lá, e corre para um lado, e corre para o outro, e fica cortando laço. Ah, irmão, tem muita coisa, muito entendimento acerca do Espírito Santo. Olha, às vezes, tem um irmãozinho na igreja, que você olha para ele muito mal fala, mas é um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Aleluia! E às vezes tem tanta gente que faz esse movimento todo, mas, aleluia, é muito mais movido pelas emoções do que propriamente pelo Espírito de Deus. Então, meus amados, eu quero começar falando do Espírito Santo, me baseando nesse texto que nós lemos aqui, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, porque ele traz algumas lições para nós com a história de Ananias e Safira. Vejam bem, eu sei que muitos crentes conhecem essa história, mas existem também muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que não conhecem. Mas Ananias e Safira, irmãos, era um casal que eles não conheciam o Espírito Santo. Eles não entendiam o que significava o Espírito Santo. Eles estavam na igreja, mas eram crentes que se preocupavam mais com a aparência exterior, com aquilo que eles mostravam, do que propriamente em agradar a Deus. O Espírito Santo, ele é Deus presente no nosso meio. O Espírito Santo, ele está aqui. Ele é Deus presente no nosso meio, que sonda e conhece os nossos corações. Aleluia! E Ananias e Safira não conheciam. E a Bíblia diz, irmãos, que naquela época, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, se você quiser acompanhe na sua Bíblia, o povo de Deus, eles estavam ainda muito alegres com a partida do Senhor Jesus, que havia subido aos céus e tinha prometido que ia voltar. E eles, naquela expectativa de que a volta seria iminente, seria naquele momento, tão cheios de alegria. E assim deve ser o crente, esperar Jesus para agora. Eles vendiam suas propriedades, pegavam dinheiro, colocavam ali nos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz, irmãos, que ninguém sentia falta de nada. Porque todos eles vendiam o que possuíam e entregavam lá aos apóstolos. E com Ananias e Safira não foi diferente, aquele casal. Mas só que veja bem, eles quiseram mostrar uma espiritualidade que na realidade eles não possuíam. Eles pegaram, venderam suas propriedades, pegaram aquele monte de dinheiro e foram até onde estava Pedro. Aí disseram, Pedro, foi Ananias na frente, não é? Pedro, está aqui o dinheiro da nossa propriedade. Nós vendemos a nossa propriedade e eu estou aqui entregando o dinheiro. Aí Pedro olha para Ananias assim, aí diz, Ananias, por que tu deixasse Satanás encher o teu coração e mentistes ao Espírito Santo? Olha só, por que tu mentistes ao Espírito Santo?
Por acaso, se tu quisesse, tu não ficava com esse dinheiro todo para ti? Como quem diz assim, olha, você não vendeu por esse preço. E como é que um homem de Deus sabe isso? Como é que Pedro sabia isso? O próprio Espírito Santo, que dá um dom àqueles que exercem cargos eclesiásticos importantes de discernir os espíritos. E Ananias chegou ali, irmãos, querendo enganar. Ananias chegou ali querendo mostrar uma espiritualidade que ele não possuía. Era uma confiança que ele dizia que tinha em Deus, mas ele confiava em Deus entregando uma parte e guardando uma parte. Sei lá, de uma hora para outra, eu vou precisar desse dinheiro. Quem está compreendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia! E quando Pedro disse aquilo, observe que ele disse assim, olha, porque tu mentistes ao Espírito Santo. A gente vê, meus amados, que Pedro, ele percebeu, ele tinha entendimento do que era o Espírito Santo diferente de Ananias. Aí ele disse, olha Ananias, tu não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Eu vejo aqui também, Pedro agora afirmando que o Espírito Santo é o próprio Deus. Aleluia, tu não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. Aí daqui a pouco, quando Pedro diz aquilo a Ananias, ele cai morto. 3 horas depois, chega Safira, não é? Chega Safira, mulher de Ananias, que não sabia de nada. Aí Pedro olha para ela, irmãos, e Pedro dá até uma oportunidade a ela. Olha para ela assim, aí diz, Safira, vocês venderam por tanto a propriedade? Era para ela dizer assim, não é? Não, Pedro, fala a verdade. Não, Pedro, vendemos por tanto, realmente eu fiquei com a parte do dinheiro. Mas quando Pedro perguntou aquilo, vocês venderam por tanto a propriedade? Ela disse, sim, por tanto. Aí Pedro olha para ela também e disse, olha, e por que você se consertou com seu marido para fazer tal coisa? Mentindo também ao Espírito Santo. Olha, está aí nas portas. Os pés daqueles que levaram teu marido morto. E vão te levar também. Na mesma hora ela cai morta e morre também. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele momento houve grande temor no povo. Aleluia. Meus queridos, a Bíblia fala, vejam bem, aleluia, que todo pecado pode ser perdoado, mas só existe um tipo de pecado que não pode ser perdoado. Quem sabe qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, uma pessoa, quando diz que o Espírito Santo não existe, uma pessoa, quando abdica da fé completamente, que até agride a Deus. E a gente vê, meus amados, que o Espírito Santo, ele tem, aleluia, uma importância tremenda. Depois dessa história, eu quero que os irmãos reconheçam a importância do Espírito Santo, irmãos, no plano divino, no plano de Deus na face da terra. Olha só, sem a presença do Espírito Santo, eu quero dizer, primeiramente, que não haveria a criação do universo. A gente vê o Espírito Santo lá no princípio de tudo. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Veja bem, ele já estava lá na criação de tudo.
O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Sem o Espírito Santo, este mundo não teria sido criado. Sem o Espírito Santo, você não teria a sua Bíblia. Olha só que coisa linda. Como é que aconteceu a Bíblia? Vê bem. Aleluia. Eu estou aqui morando em Jaboatão, vamos dizer que isso fosse aquela região de lá. E de uma hora para outra, eu começo a escrever aqui um livro, inspirado pelo Espírito Santo. Eu, Tércio, inclusive Tércio é o nome do escritor da carta aos Romanos, viu? Quem escreveu foi Paulo, mas a carta é de Paulo, mas quem escreveu mesmo, ele era escriba, não é? Ele escreveu a carta aos Romanos, escrevi, aí eu escrevia lá a carta tal. Daqui a pouco, o pastor Fernando mora lá em São Paulo. Aí começava, pelo Espírito Santo, a escrever também. Daqui a pouco, o evangelista Rodrigo, lá no Amazonas, começava pelo Espírito Santo a escrever outra carta. Naquela época acontecia isso, um apóstolo, outro homem de Deus em outra região, e saiu se achando aqueles livros. E quando se achava aqueles livros, percebia-se uma harmonia. Espera aí, a pessoa que escreveu esse livro aqui, a gente vê que ele escreveu, que ele tem as características de uma pessoa culta. Esse aqui era um pescador, a gente vê que o tipo de escrita dele também é um tipo mais simples, mas a gente vê que o que esse aqui escreveu, o outro aqui escreveu as mesmas coisas. Como é que pode isso? Esse livro aqui combina com esse, dá tudo em harmonia. É assim, olha, é como se uma rosinha, que você pega lá no jardim aqui em Pernambuco, dá um cheiro nela, sentiu o cheiro. Aí você vai lá em São Paulo, aí você pega num jardim também, olha uma rosinha igual aquela de Pernambuco. Aí quando você pega, você sente o mesmo cheiro. Quem fez esta rosa? Quem pode ter feito tal coisa? Então se juntou a Bíblia, livros inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que ela é divinamente inspirada. Sem o Espírito Santo, não haveria criação da terra, não haveria a raça humana, não haveria a Bíblia. Olha só, não haveria poder para a pregação do Evangelho. Ô irmão, já pensou? A Rádio Nova de Paz, irmãos, pela misericórdia de Deus, vamos usar o exemplo nosso aqui, né? A gente vê, irmãos, que vocês vêm para cá, às vezes com chuva, às vezes, aleluia, nas maiores dificuldades. E os que ficam em casa, sabe por quê? Sabe por que não vêm? Porque não dão ouvido à voz daquele que mandou ele vir. Eu tenho certeza que você está aqui, mas dentro de você teve uma voz que disse assim: hoje tu vai para Novas de Paz. Aleluia! Pense agora na situação do pregador. Pense na situação do pregador. Ô irmãos, olhe, pregar sem o Espírito Santo não dá. Eu vi um oficial da polícia militar, um homem que era acostumado a falar diante de um batalhão. Ele chegar num culto com 4 crentes, quando eu era novo convertido dentro do quartel. Eu dizia para aquele oficial, eu dizia, era Davi o nome dele. Eu dizia: Davi, tu já viste como aqueles crentes falam? Olha lá, Davi, pessoas simples, às vezes falam até errado. Não tem um português muito bom, mas eles falam com autoridade, rapaz. Aí Davi: eu também falo, rapaz. Tu não vê lá eu falando para o batalhão lá, eu não falo diante de 600 homens, porque eu não falo diante de 4, 5? E Davi, um dia, eu disse: Davi, olha, não te mete com esse negócio não, que isso aí é diferente. Isso aí é diferente. Irmãos, ele foi envergonhado diante de umas 10 pessoas que, quando souberam que ele disse que ia pregar,
Aí os crentes disseram, vou lá para ver. O capitão Davi, ele não é crente. Eu vou lá para ver. Aí foram. Quando chegou na hora, irmãos, o homem pegou a Bíblia, o deixaram somente porque ele era capitão. O homem pegou a Bíblia, perdeu logo o versículo da Bíblia. Onde foi mesmo, meu Deus? Puxou para cá, puxou para lá. E ficou nervoso, começou a suar. Começou a transpirar na frente de 10 pessoas. E eu olhando assim, eu digo, meu Deus. Eu sentadinho lá, eu estava começando a frequentar a igreja. Eu não era crente ainda, não tinha aceitado Jesus ainda. Aleluia! E eu fiquei olhando. E sabe o que foi que aconteceu? Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu perdi aqui o versículo. Eu não vou falar hoje não. Vamos deixar para outro dia. E para a glória de Deus, ele não pregou uma palavra sequer. Ele desafiou a Deus e foi envergonhado. Sabe quantas vezes ele voltou lá para pregar? Eu brincava com ele, eu dizia, Davi, tu não vai lá? Oh, nada, rapaz, ali não dá não, o negócio ali é diferente. Oh, Ramacantura Balaxéria. A pior coisa que tem, irmãos, é a pessoa vir para o culto, mas vim somente guiado pela natureza humana. A pessoa chega aqui, dá uma inquietação, dá vontade de ir embora, não sente prazer num culto, não dá glória a Deus, fica achando, olhando para um lado, olha para outro, olha para o relógio, é aquela inquietação. Mas quem está pelo Espírito de Deus, está ligado com os céus e recebendo o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Vê bem, não haveria criação, não haveria humanidade, não haveria Bíblia, não haveria poder para pregar o Evangelho, não haveria santidade. Já aconteceu com você? Uma coisa simples. Comigo já aconteceu. Aleluia! Eu ia sair para um lugar assim, vestir uma camisinha mais moderna, como diz assim, o Espírito Santo dizia, rapaz, esse negócio não dá para você não. Esse negócio não dá para você. Eu não estou metido a ser super santo não, irmão. Não é? Mas às vezes tem roupa que a gente vai vestir assim, o Espírito Santo diz, esse negócio não dá para você não. Quem já aconteceu isso na sua vida aqui? Levante a mão assim e diga amém. Olha aí. Aleluia! Principalmente as mulheres, não é? Principalmente as mulheres. Então veja bem, santidade não se expressa só por isso. Santificação não se expressa só por isso. Mas é Ele que nos convence do pecado. Quantas vezes você olha para dentro de você mesmo e diz assim, olha, meu Deus, eu não sou aquele crente que eu deveria ser. Meu Deus, eu preciso ser mais santo. Não pense que isso é ruim não, meu irmão. Não pense que isso é ruim, isso é muito bom. Olha, isso é Deus trabalhando na tua vida, te mostrando que você precisa melhorar. Ruim seria se você não notasse nada. Não, eu já estou perfeito. Eu já sou santo, santo, santo. Né? Se você não notasse nada, aí estaria muito ruim, irmãos. Mas quando você sente essa necessidade de melhorar, eu pergunto, Isaías, quando viu a Deus, o que foi que ele disse? Ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha, quando a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê os nossos defeitos. E quanto mais você se afasta de Deus, mais você vê o defeito dos outros. Aleluia! Então, não haveria santificação, não haveria novo nascimento, não haveria fé. É o Espírito Santo que promove tudo isso. Aleluia! Aliás, irmãos, não haveria nenhum cristão. Deus é tão sábio que a gente vê no Antigo Testamento, se revelava Deus muitas vezes numa nuvem de fumaça, numa coluna de fogo. Se revelava o Senhor Jesus, aleluia, como se revelou a Josué.
eu sou o príncipe do exército de Jeová. Se revelava o Espírito Santo através dos profetas. Depois o Senhor Jesus veio e se formou como homem, subiu aos céus. E ele disse assim: olha, eu vou subir aos céus, mas vocês fiquem tranquilos. Eu não vou deixar vocês só. Eu vou mandar outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer, porque Ele habitará em vocês. Aleluia! 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 Oh, meus queridos, que coisa boa! Sabe qual é a maior convicção que a gente tem da realidade do Espírito Santo, irmãos? Não é somente quando se fala línguas, não é quando profetiza, ou prega-se o Evangelho, como eu estou pregando para vocês aqui. A realidade do Espírito Santo aparece na nossa vida quando você olha para dentro de você mesmo e você vê quem você era, coisas que você vivia fazendo, coisas que você desejava e pensava que nunca ia se libertar daquilo, coisas que você pecava e até gostava, mas hoje você olha para você mesmo e diz assim: meu Deus, eu era um louco, eu vivia fazendo aquelas coisas porque eu não conhecia Deus, mas hoje eu olho para dentro de mim e vejo a minha vida transformada. Foi o Senhor que fez isso. Aqui tinha pessoas que eram viciadas. Aqui tinha pessoas que viviam praticando coisas que desagradavam a Deus. Aqui tem pessoas que olhavam para si mesmo e diziam assim: olha, eu não vou mudar nunca, porque isso toda vez eu penso que estou melhorando, quando eu vejo está me atormentando de novo. Mas Deus entrou na tua vida, aquele que começou a boa obra foi aperfeiçoando, e hoje você está aí dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, olha, quando a gente começa a analisar a Bíblia, eu falei logo no início que o Espírito Santo não era uma influência. O Espírito Santo, irmãos, ele é a terceira pessoa da Trindade. E quando eu digo terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa divina como Pai, ele é uma pessoa divina como Filho, ele não é apenas uma influência. Estou sentindo o Espírito Santo. Não é influência não, irmão. O Espírito Santo é o próprio Deus, habitando em nós. Aleluia! O Espírito Santo, ele pensa como você pensa. O Espírito Santo, ele se entristece. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Da mesma maneira que você se entristece, o Espírito Santo, ele sente amor por nós. O Espírito Santo, ele tem essas qualidades, irmãos. Ou poderíamos dizer assim, ele tem todos os sentimentos que nós temos também. Aleluia! Ele foi enviado pelo Pai para levar os crentes a essa comunhão com o Senhor Jesus. É Ele habitando em você que faz você sentir o desejo de se aproximar mais de Deus. Espírito Santo. Já ficamos por aqui, desejamos que a bênção do Senhor Jesus, que a paz, ela possa estar presente no seu coração. Lhe aguardamos em uma outra oportunidade
se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. A paz do Senhor para você. Espírito Santo, use as palavras. Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco